Meu nome era Saulo. Eu nasci em Tarso da Cilícia, uma cidade romana de cultura grega e coração judeu. Era cidadão romano por nascimento, mas criado segundo os mais rígidos costumes dos fariseus. Fui educado aos pés de Gamaliel, mestre da lei e homem respeitado entre os nossos. Desde jovem, me destaquei por meu zelo pela tradição dos pais. Enquanto outros se perdiam nas distrações do mundo, eu me fortalecia na lei de Moisés. Meu coração ardia pela pureza da fé judaica, e foi assim que me tornei inimigo do caminho. Chamavam-no assim, o caminho. Um grupo que seguia a Jesus, aquele nazareno que, segundo diziam, havia ressuscitado dos mortos. Blasfêmia! Era isso que eu via. Um homem morto numa cruz, sendo proclamado o Messias. Isso ofendia tudo o que aprendi, tudo o que defendi. Por isso, com a autoridade dos principais sacerdotes, comecei a persegui-los. Entrava de casa em casa, arrastando homens e mulheres para serem presos. Estava presente quando apedrejaram a Estevão, aquele que falava com ousadia. Suas últimas palavras ecoam em mim até hoje. Senhor, não lhes imputes este pecado. Mas eu não parei. Alimentei minha fúria com mais poder, com mais zelo. Pedi cartas aos líderes religiosos para que me dessem autoridade de ir até Damasco e ali prender todos os que invocavam o nome de Jesus. Parti com homens ao meu lado e um coração cheio de ódio. Eu, Saulo, servo da lei, acreditava estar fazendo a vontade de Deus. No entanto, o Deus que eu pensava conhecer me esperava no caminho. Quando nos aproximávamos de Damasco, ao meio-dia, uma luz do céu brilhou ao meu redor. Era mais forte que o sol. Caí por terra, cego pela intensidade. E então ouvi uma voz que me chamava. Saulo, Saulo, por que me persegues? Tremendo, perguntei, quem és, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Naquele instante o tempo parou. Meu coração foi rasgado ao meio. Aquele que eu desprezava era real. O nazareno vivia, e eu, que achava estar servindo a Deus, estava lutando contra ele. Levantei-me, mas não via. A luz me cegara. Meus companheiros me levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias não comi, não bebi, nem vi. 3 dias em trevas, mas pela primeira vez, em silêncio diante de Deus. Enquanto isso, em Damasco, o Senhor falou a Ananias, um discípulo dele. Disse para que viesse até mim, orasse e me devolvesse a visão. Ananias resistiu. Sabia de mim, dos horrores que eu causava. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E Ananias veio, impôs as mãos sobre mim e algo como escamas caiu dos meus olhos. Tornei a ver, mas já não era o mesmo homem. Fui batizado em nome de Jesus e ali começou a maior jornada da minha vida. Depois que recuperei a visão, algo dentro de mim havia mudado para sempre. A cegueira daqueles 3 dias foi mais que física, foi espiritual. Antes eu via com os olhos da religião, da lei, do orgulho, mas agora eu via com o espírito. Passei alguns dias com os discípulos em Damasco, ouvindo, aprendendo, chorando. Pela primeira vez, meu coração compreendia o que era a graça. A cruz que antes me parecia escândalo, agora era salvação. Não pude me calar. Comecei a pregar imediatamente nas sinagogas de Damasco que Jesus era o Filho de Deus. Aqueles que me conheciam ficaram perplexos. Diziam, não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam esse nome? De perseguidor, passei a ser perseguido. Os judeus tramaram me matar. Soube do plano e os irmãos me ajudaram a fugir, descendo-me por uma abertura no muro, dentro de um cesto. Aquele que entrara com poder e ameaça, agora saía escondido e quebrado, mas cheio do Espírito. Fui para Jerusalém. Queria me unir aos discípulos, mas eles temiam. Era compreensível.
Como confiar no homem que até poucos dias antes os entregava às autoridades? Foi Barnabé quem teve coragem de me acolher. Levou-me aos apóstolos e contou como o Senhor me aparecera no caminho e como eu pregava ousadamente em Damasco. Por causa dele, fui recebido. E ali, com Pedro, Tiago e os outros, comecei a conhecer mais profundamente os caminhos do Senhor. Mas a perseguição continuava. Falei com os helenistas, os judeus de língua grega, e logo tentaram tirar minha vida. Os irmãos me enviaram para Cesareia, e de lá voltei à minha terra natal, Tarso. Foram anos de silêncio aos olhos do mundo, mas de crescimento diante de Deus. Foi em Antioquia da Síria que a chama missionária reacendeu. A igreja ali crescia, formada por judeus e gentios. Barnabé fora enviado para ajudar e logo veio me buscar. Juntos ensinamos ali por 1 ano. Foi em Antioquia que, pela primeira vez, os seguidores de Jesus foram chamados cristãos. Durante um tempo de jejum e oração, o Espírito Santo falou à igreja: Separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Foi assim que começou minha missão aos gentios. Fomos enviados com imposição de mãos, cheios da autoridade do céu, e partimos para a obra. Pregamos em Chipre, onde enfrentamos o mago Elimas, em Perge, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Sofremos rejeição, apedrejamentos, fugas. Fui deixado como morto. Mas em cada cidade, o nome de Jesus era proclamado, e corações se rendiam. Já não era Saulo, o fariseu, o perseguidor. Agora era Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo pela vontade de Deus. Meu nome mudou, minha vida mudou, e minha missão estava apenas começando. A cada cidade que pisávamos, sabíamos que ali haveria almas sedentas e também perseguição. Os gentios ouviam com alegria, mas os judeus, em muitas ocasiões, se enfureciam. Fui preso, açoitado, apedrejado. Sofri naufrágios, fome, frio, abandono. Mas nada disso me parava. Como disse em minha carta aos Coríntios, porque o amor de Cristo nos constrange. Era esse amor que me levava adiante, mesmo diante da morte. Em Filipos, fui açoitado e encarcerado com Silas. Mas à meia-noite, cantávamos louvores ao Senhor e um terremoto sacudiu as cadeias. As portas se abriram, as correntes caíram. O carcereiro, temendo o pior, pensou em tirar a própria vida, mas gritei: Não te faças nenhum mal, pois todos estamos aqui. Ele caiu de joelhos e perguntou: O que devo fazer para ser salvo? E eu disse: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Naquela mesma noite, ele e sua família creram e foram batizados. Em Atenas, falei aos filósofos no Areópago sobre o Deus desconhecido. Em Éfeso, o poder de Deus se manifestava de tal forma que até lenços tocados por mim curavam os enfermos. Muitos deixaram a feitiçaria e queimaram seus livros de magia. Em Corinto, fundei uma igreja que enfrentou desafios, mas também viu a graça triunfar. Por onde passava, deixava não apenas palavras, mas vidas transformadas. Fui preso novamente, desta vez em Jerusalém, acusado injustamente pelos próprios judeus. Apresentei-me diante do Sinédrio, depois diante de Félix, Festo e, por fim, do rei Agripa. Quando este me ouviu falar, disse: Por pouco me persuades a me fazer cristão. Apelando como cidadão romano, fui enviado a Roma. A viagem foi longa e cheia de perigos. Sofremos naufrágio em Malta, onde mesmo diante de picada de serpente fui preservado. Curei o pai de Públio e outros enfermos da ilha. Quando finalmente cheguei a Roma, fui colocado sob custódia domiciliar. Mas mesmo assim, pregava com ousadia. Recebia a todos que vinham me ouvir. A palavra de Deus não estava algemada. Foi ali que escrevi muitas de minhas cartas.
a Éfeso, Filipos, Colossos, Timóteo e outros irmãos. Escrevi sobre graça, fé, justificação, unidade, o fruto do Espírito. Mesmo preso, meu espírito era livre, pois sabia em quem havia crido. Em minha última carta escrevi a Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Hoje, muitos me chamam de apóstolo dos gentios, mas eu sei que nada sou sem Cristo. Tudo o que fui, tudo o que fiz, é para que o nome dele seja conhecido. Aquele que um dia persegui, hoje é meu Salvador, meu Senhor, meu tudo. E a todos que ouvem minha história, digo: ninguém está tão perdido que não possa ser achado. Ninguém tão inimigo que não possa ser transformado em amigo. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se o Senhor pôde transformar a minha vida, Ele pode transformar a sua também. Eu persegui cristãos, blasfemei contra o nome de Jesus, mas Ele me alcançou com graça e poder. Se essa história falou ao seu coração, inscreva-se neste canal, compartilhe com outros e não tenha vergonha do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Escreva nos comentários como Jesus tem transformado a sua vida.